Olá pessoal, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando para orar um pouco com você. Estamos findando já o ano, né? Mais um ano se foi rápido, né? Foi voando. Na verdade, os anos estão passando mais rápido. Isso é bíblico. Segundo o Senhor Jesus, o Pai iria abreviar os anos. Então a coisa passa muito rapidamente. Mas muita gente está fazendo um balanço, né, da sua vida. E com muitos problemas, dificuldades em diversas áreas, as pessoas questionam: eu errei em quê? Eu falhei em quê? Olha, biblicamente falando, e historicamente, né, o maior problema do homem é ele próprio. Eu sou o maior adversário que eu tenho. Você é o seu maior adversário. Isso sempre foi assim, o ser humano. Os que conseguiram superar isso, parcialmente pelo menos, obtiveram sucessos extraordinários e assustadores. As pessoas que conseguem vencer o maior inimigo, que são elas mesmas, próprias, né? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, direito de escolha, né? Deus nos fez soberanos. Ou seja, eu penso o que eu quero, faço o que eu quero, né? Pego o caminho que eu quero. Só que as consequências normalmente não vêm como eu quero. Por quê? Porque eu sou homem, eu sou falho. Então eu deveria pensar de acordo com o pensamento de Deus, pegar o caminho de Deus e fazer o que Deus quer. Aí sim. Aí as coisas aconteceriam como eu quero. Como eu gostaria que acontecesse. Eu vou citar exemplos para você. Primeiro eu vou ler aqui um versículo bíblico que está em Efésios 3:20. Olha o que diz em Efésios 3:20 a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É claro que, pelo menos eu nunca conheci um ser humano que pautasse a sua vida neste versículo aqui, né? Eu vejo pessoas abatidas quando contraem um câncer, ou um diabetes, um grau elevado, ou qualquer outro tipo de enfermidade. Correm para o remédio, ou para os remédios, ou para os médicos, que também foram colocados no mundo por Deus, já para atender exatamente as pessoas que não conseguem absorver ou viver como diz a Escritura, tá? Tem um versículo que diz assim, que a Escritura, se eu creio como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de água viva, né? Aquele que crê em mim como diz a Escritura. Aí você vai buscar o que a Escritura diz. A Escritura diz que o homem ele tira uma montanha do lugar e põe no outro. A Escritura diz que o homem abriu o mar, o outro andou sobre o mar. A Escritura diz que um homem comum foi transladado, levado, não tinha condução. O Espírito Santo tirou ele de um lugar e levou para milhares de quilômetros do outro lugar. É a Escritura. A Escritura diz que tudo é possível ao que crê. Essa reflexão é para o final do ano, até para esse final de ano. Para você entender o que deu errado e para você saber o que vai dar certo. Mas como é que eu vou saber o que vai dar certo? A Bíblia está dizendo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória
na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre. Esse versículo 21, a ele seja a glória, é transferir para ele, tá? Tudo aquilo que você recebe de emoções, de elogios, de glórias, ou que você acha que sente, que tem, que pode, porque crer, como diz a Escritura, isso aí não é mérito, não. O mérito é fazer, quem faz é Deus. Tá? Eu assistia, ainda há pouco, imagens de um menino, um jovem de 22 anos, que contraiu uma doença que parecia uma queimadura de 3º grau. E eu coloquei de propósito para várias pessoas assistirem, que estavam comigo numa sala de uma fazenda de um amigo meu, e elas se emocionaram e questionaram em alguns momentos. E eu disse para elas, para mim, para vocês, isso aí é muito grande. Só que não tem nada mais natural para Deus do que isso. Então, mas por que eu não vejo isso em todas as igrejas, com todos os pregadores? Falei, aí você tem que perguntar para eles, tá? Porque a minha Escritura diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. A deles também diz isso. Agora, qual é a reação deles? Qual é a reação do bispo, do pastor? Aliás, eu vejo no que eu recebo no meu celular. Eu não quero que as pessoas parem de mandar pedido de oração para mim. Só que eu jamais mandei no celular de um líder, de alguém, uma coisa que eu mesmo sempre pude fazer, porque a Escritura para mim é aquilo ali. Quando eu era obreiro, quando eu era auxiliar, quando eu era pastor, sendo bispo. Porque eu sempre penso assim, a Escritura dele fala isso, a minha também. A Escritura diz que se eu creio, vai acontecer assim. Aí eu vou mandar para quê? Não é verdade? Né, bispo? Então, aí como é que você vai ter um ministério, bispo? Pastor, missionário, como é que você vai ter? Quando você crê nisso aqui, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Tá? Então, quando alguém te apresentar uma situação que é impossível, pensa na solução, porque Deus vai fazer mais do que você está pensando. E conta com aquilo. E faz o que eu fiz nesse caso aí, desse moço. Eu desafiei no ar, ao vivo. Eu falei, marca aí, me desafia, me processa, me condena, me persegue, porque vai acontecer. E aconteceu. Só que não é 1, não é 10, não são 10, não são 100, não são 1000, é muito mais do que isso. Então, se você não viver segundo a palavra de Deus, você não vai ver a glória de Deus. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Entra ano, sai ano, você vai estar derrotado, doente, aflito, dependente. Você vai estar vivendo amarguras que você não consegue superar. Aprenda a viver pela fé, tá? O senhor vive 100% de acordo com a palavra? Não, porque aí eu poderia mudar o céu de lugar. A coisa é impressionante. Só teve um que pisou a terra, que conseguiu cumprir 100%, e que num dado momento angustiou-se de uma tal maneira que pediu para o Pai, passa de mim esse cálice. Não é fácil viver nessa terra, tá? Só teve um, seu nome é Jesus Cristo. Para ele andar sobre as águas era a coisa mais natural. Para ele, multiplicar pães e peixes, para ele fazer acontecer o que não existia, era a coisa mais natural. Só que ele diz o quê? Que aquele que crê nele, como diz a palavra de Deus, a Escritura, fará também as obras que ele fez e outras maiores. Você imagina a frustração, você imagina, se fosse expressão, é claro, porque Deus sabe tudo. Você imagina a tristeza dele, aí sim, a indignação. Quando eu e você, diante de algumas demandas, algumas situações, começamos a pensar que não tem como acontecer, não tem saída, não tem como mudar, tá? Lembra do Moisés, quando
Deus falou: Moisés, o povo está aí reclamando, chorando. Fala para o povo santificar, porque amanhã eles vão comer carne, tá? Amanhã eles comerão carne. E Moisés, então, ele questionou Deus: você vai tirar de onde? Ou seja, como será isso? Como é que vai acontecer? Qual será o processo? Tá? Qual será o caminho que o Senhor vai usar? Então, isso deixou Deus tão triste que Moisés perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Tá? Agora vamos no Evangelho. O nascimento do Cristo, que é comemorado neste mês, né? Daqui a pouco está todo mundo aí comemorando. Uns comemoram enchendo a cara, né? Outros comemoram de outras formas, mas não sabem o verdadeiro significado. Vamos lá em Lucas, no capítulo 1. Um anjo visita Maria, uma mulher comum, uma camponesa, aliás. Você sabe o que faz uma camponesa? Basicamente, minha mãe era camponesa. Minha irmã mais velha era camponesa. Hoje não. Minha mãe partiu, eu tinha 12 anos, era camponesa. E qual era a rotina da minha mãe? Ela acordava às 4h30 da manhã e ela ia na mina pegar água na cabeça, nos ombros. Eu ia com ela. Depois ela ia na horta, jogar água na horta, pegar as verduras, os legumes. E às vezes ficava frustrado também, decepcionado, porque ia lá, não tinha mistura. E alguma coisa tinha acontecido, né, uma geada, alguma coisa, um fenômeno, não tinha o que comer. Rachar lenha, essa era a rotina. Aí 6 da tarde ia dormir. E no dia seguinte a mesma coisa. Um camponês, ele é muito, não é considerado, não paga imposto, né? Não tem dinheiro para pagar imposto, né? Então não vale nada para o governo. O governo pudesse, eliminava, né, o camponês. Ah, mas o agricultor, não, estou falando de camponês. Camponês é o colono. Eu morava na roça, quando não tinha fazenda, nem terra, nem nada, não. A gente trabalhava para o sujeito lá da fazenda, o dono, né? Maria ela vivia assim. Aí, mas como é que Deus olhou para ela? Deus olhou para ela, porque Deus não precisa do que você tem, do que você acha que tem, na verdade, desculpa. Porque você não tem nada. Eu provo para você que você não tem nada. Como assim? O senhor não me conhece? Eu não. Eu conheço a minha, eu não tenho nada. Quando eu morrer, meus carros não vão entrar no caixão. Se entrar também, eu não vou nem vê-los. Tá? Se eu tiver algum dinheiro na conta, não vai entrar. Tá? Nem meus molinetes de pesca, nada vai entrar. Quadríceps, nada. Minhas roupas, nada. Então eu não tenho nada. Eu tenho o quê? O que o Jó falou para a mulher dele? Então, a camponesa lá, uma jovem, uma moça, simples, humilde, mas tinha um coração cheio de esperança em Deus e que acreditava 100% nas promessas de Deus. Mas mesmo sendo essa pessoa virtuosa, essa jovem mulher virtuosa, ela tinha muitas virtudes. O que é uma pessoa virtuosa? É que tem muitas virtudes. É que é cheia de virtudes. Então Maria era muito virtuosa. Muito virtuosa. E aí um anjo saúda Maria. E a Maria ficou assustada, né? E anunciou a Maria o que ia acontecer e disse: você é muito favorecida, privilegiada. Ou seja, o Pai, ele viu as suas virtudes. Quando Deus vê as virtudes de uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa não tenha defeitos, não. Virtudes necessariamente não isenta alguém de defeitos, pelo contrário. Quando você tem muitos defeitos e tem virtudes, as virtudes acabam, né, sobressaindo. As pessoas olham: puxa, como fulano, como isso é legal na pessoa,
Ah, mas ele tem defeito, ela tem defeito. Tem, mas você viu o que ele fez? Viu o que ela fez? Viu como é que ela vive? Então a Maria, ela tinha os seus defeitos como ser humano, né? Camponês, simples, pequena. E o anjo chamou ela de favorecida. Quer dizer, você é virtuosa, você tem qualidades em você que tocaram o coração do Pai. Aí anuncia a Maria que ela ia conceber. Você vai conceber. Mas eu não sou casada. Eu não sou casada. Como é que eu vou conceber? Você vai conceber. E o ente que vai nascer de você é santo. Será santo. É santo. E será o Salvador do mundo. Aí endoidou a Maria. Como será isso? Olha só. Você queria ver os defeitos de Maria, né? Eu e você temos muito mais defeitos que Maria, é óbvio. É óbvio. Eu, particularmente, tenho bilhões a mais. Anos-luz na minha frente, Maria. Mas olha um grande defeito que não deixa o ser humano realizar projetos, sonhos, ser curado, ser liberto, ver as portas se abrirem. Olha só. Eu comecei esse programa dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha só. Agora vamos aos... Eu falei de virtudes, de qualidades, de favorecimento. Maria era favorecida, era virtuosa. Mas vamos ao defeito. Primeiro defeito de Maria. Primeiro defeito. Esse aí todos nós temos. Mas esse é um grande adversário, um grande inimigo do homem, do ser humano. Do pastor, então, do bispo, nem se fala, da mulher do bispo, do apóstolo, da mulher do apóstolo, de todo mundo, das filhas, dos obreiros, dos membros, do crente, do ser humano. Esse é um grande defeito que temos. Eu tenho, você tem. E alguns sabem lidar relativamente bem, ou melhor, e aí minimizam. E aí conseguem feitos extraordinários. Pede para chover, chove, pede para parar, para. Manda o leproso ser purificado, ele é purificado. Manda o cego ver, ele vê. Olha para o demônio vai embora, não precisa nem falar nada. Nem falar nada. Você fala não, olha para o diabo já vai embora. Vai embora. Esse daí tem virtude. Esse é favorecido, ou essa é favorecida. Então Maria era favorecida, ela tinha defeito. Olha um defeito que é terrível na nossa vida. Ele frustra, ele atrapalha os nossos caminhos. Tá? A gente tem uma ótica, uma visão. Deus nos deu um entendimento e a gente sabe discernir o que é impossível e o que é possível. Tá? O que pode acontecer e o que não pode acontecer. O que pode acontecer, eu faço. Você faz. Está ouvindo, pastor? Está ouvindo, bispo? Está ouvindo, esposa do bispo? Está ouvindo, obreiro? Está ouvindo, o povo de Deus? Crentes do mundo inteiro. Tem coisas que são possíveis e coisas que são impossíveis. Coisas que podem acontecer e coisas que não podem acontecer. As que podem acontecer, eu as realizo. Eu as faço. Elas foram preparadas para mim. E as que não podem, essas Deus faz por mim. Deus faz por você. Deus faz por todos nós. E quanto maior é o grau de dificuldade, quanto mais improvável, mais fácil é para Deus fazer. Tá? É só você observar no versículo 21 de Efésios 3, diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, o mérito. A Ele seja o mérito, dele é o mérito. Então, quanto mais difícil, quanto mais impossível, quanto mais improvável, melhor é para Deus fazer. Daí, como é que eu vou ter um ano abençoado? Vivendo desta forma, crendo desta maneira. Então, Deus, Ele manda o anjo fala para Maria assim, ó. Maria sabia que Deus era com ela, com a família dela. Maria era uma mulher, uma jovem que buscava se afinar com Deus. Era santa, uma santa mulher.
A Igreja Católica não está errada quando diz que Maria era uma santa mulher, não. Era santa. Porque santo quer dizer separado. Santo não quer dizer que tem que pendurar na parede e você botar uma vela e adorar, não. Não tem nada a ver, isso é idolatria. Santo quer dizer separado para Deus. Ela era separada para Deus. Aí, o anjo começou a falar de coisas improváveis, impossíveis, e eram impossíveis. Então você vai conceber, você vai dar à luz a um ser, um ente, que será santo. Ele vai ser o salvador do mundo. Eu falei, não, mas aí não, peraí, seu anjo. Até então o senhor estava indo bem, tá? Isso aí é só para dar sentido o que ela falou. Como será isso? Não interessa como será. O que interessa é que o anjo está falando que vai ser. O que interessa, então, não importa se o que não pode acontecer é improvável para mim, é impossível para mim, é maior do que eu. O que importa é que Deus falou que com Ele acontece. Não pode comigo, o que pode eu faço. O que não pode é Deus que faz. Então, o anjo, ele falou para Maria assim, Deus, o Pai, é que está dizendo, e será o que é impossível aos homens é possível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso não sou eu, sou mensageiro. É Deus que está dizendo que vai ser assim. Mas como será isso? Quer dizer, como é que vai acontecer? Eu nunca tive relação com homem algum, tá? Eu não tenho marido. Não importa. Vai acontecer, e aconteceu. E o Moisés é a mesma coisa. Onde você vai tirar carne para dar para todo mundo? Aconteceu. E o Gideão, a mesma coisa. Gideão, tira o povo da escravidão dos midianitas. Mas como? Como? O senhor que está falando com você, mas sim. Então o senhor vai me provar. O senhor vai me provar. Tá? Eu vou colocar o senhor à prova, e colocou. Né? Faz cair a neblina só aqui e lugar nenhum. Depois faz fora e menos aqui. Olha só. E assim todos os grandes, os heróis, os virtuosos, em algum momento duvidaram. Não duvides daquilo que Deus prometeu. Eu nunca vou poder mudar a sua vida. E nem homem nenhum na face da terra, ninguém. Mas o Deus que eu prego, Ele pode e vai mudar a sua vida. E vai te abençoar. E vai te fazer feliz, e vai te curar, e vai te libertar, e vai abrir portas na sua vida. Então, apega-se a esse versículo. Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa na sua capacidade. Vamos lá. Imaginemos aqui que, vamos pensar que eu amanhã não vou estar devendo, ou daqui a pouco não vou estar devendo uma moeda mais para ninguém, ou o que me aflige não estará mais na minha vida. Mas como será? Não, como será não interessa. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Faz parte. Senão não viveremos num mundo tão cruel, corrupto, mentiroso, vaidoso, hipócrita que é esse mundo. O mundo hipócrita. Os que me perseguem, os que falam mal de mim, eles assistem isso aqui e eles viram o leproso purificado, eles viram o bebezinho lá que arrancava pedaço na carne, intolerância à lactose. Eu falei, submete-se a exame por causa da legislação. E fui claro. Cobra de mim, falei. Mostra de novo aí. Então, presta atenção. Deus quer e Ele vai fazer. Tá? Maria foi uma das maiores que já pisaram a terra. Uma das pessoas mais santas, mais virtuosas, mais preparadas. Moisés também. Abraão e outros. Você viu o Abraão? Abraão, ele estava com 100 anos. E Deus falou para ele assim, você vai ser pai. E a esposa tinha 90. E ela escutou atrás da porta e começou a rir. Ela começou a rir, o anjo falou, você está rindo, Sara? Sara era uma mulher extraordinária. Sara era uma mulher virtuosa, mas muito virtuosa. Muito virtuosa. Mas é que as pessoas às vezes não conseguem entender que para elas, ou para nós,
é tudo que é possível fazer. E o que não é possível realizar é para Deus. É aí que Deus entra na nossa vida. Deus não vai entrar. No que eu posso, Deus não vai entrar. Deus não vai fazer absolutamente nada do que eu posso fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Tem muitas coisas que eu e você podemos. Deus pode ir na igreja por você? É claro que não. Deus pode orar por você? Não, não vai fazer não. Deus não vai jejuar por você, não vai orar por você, não vai na igreja, não vai no monte por você, não. O que você pode, você tem que fazer. O que você não pode, Deus vai fazer. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai querido, maravilhoso Senhor dos exércitos, nós nos colocamos na Tua presença santa para fazer o que podemos fazer. Porque orar. O Senhor nos deu a palavra, o entendimento, o discernimento. O Senhor nos deu a oração. Mas o milagre nós não podemos fazer. Então, nesta oração, Pai, tem a nossa parte e a sua parte. Porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, dos improváveis. O Senhor é o Deus que pode tirar montanha do lugar se o homem crer. Porque crer é a nossa parte. Fazer a montanha sair é a sua. O Senhor pode abrir o mar se o homem crer. Crer é a parte do homem, abrir o mar é a sua. E assim curar o canceroso, o diabético, o tuberculoso, o drogado, o aflito, dependente químico, o que está com o pé na cova e quer viver, deseja viver, como o rei Ezequias. O Senhor disse: arruma suas coisas, porque morrerás. Porque ele estava lá prostrado, não orava, não suplicava, não chorava. Chorar é a parte dele, orar era a parte dele, acreditar era a parte dele. E quando ele pede para o Senhor se lembrar, e ele era um homem com muitos defeitos também, mas quando ele pede para o Senhor se lembrar da fé, da esperança, das vezes em que ele renunciou por sua causa, para te servir, para te agradar, embora tenha errado, muitas vezes. O Senhor manda o profeta dizer para ele: eu ouvi a sua oração e vou acrescentar, porque acrescentar a vida, a longevidade é o Senhor quem dá, mas eu tenho que crer nela, que ela vai acontecer. O Senhor é quem dá a cura, mas eu tenho que crer na cura. O Senhor é quem prospera, abre portas, dá livramentos. E tem muita gente orando agora, Pai. Muita gente ouviu a sua voz, a sua palavra, o seu recado nesse final de ano. Alcance essa pessoa, Pai. Talvez ela não tenha nada. Talvez ela já tenha uma certa idade e nunca conseguiu nada. Mas hoje ela consegue, porque o Senhor dá a ela. O Senhor entrega a ela. O Senhor dá porque o Senhor prometeu e ela crê que o Senhor vai dar. Então faz um milagre agora, Pai. Abre uma porta grande. Restaura a fé, a esperança, a saúde, os caminhos. Senhor, restaura a tua igreja, o ministério, muda o ciclo, vira a chave. Senhor, mostra para os fraudulentos, os enganadores, os ladrões, os mentirosos e tiranos e aproveitadores, os falsários que judiam, que maltratam a tua igreja, que a tua igreja tem um dono, cujo nome é o Senhor dos exércitos, o Deus do universo, o Deus de toda a criação, o Deus sempre eterno. Então mostra para eles e dê um basta. E muda a história, Pai. Faz o que advogado, o que Valdemiro, o que ninguém, nenhuma autoridade política, nem de judiciário, nem de lugar nenhum consegue fazer. Porque o Senhor é Deus e eu creio que o Senhor vai fazer. Eu conto com isso, eu sei que o meu Deus vai fazer. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vai realizar, Pai. Então eu conto com isso e eu comemoro, Pai. Eu ressuscito no Espírito, eu sei que o Senhor vai fazer. E eu entrego a Ti. Meu Pai, restaura essa criatura. Tira o filho das drogas, tira o marido da bebedice.
do alcoolismo, a mulher, da prostração, da enfermidade. Traga de volta aquele que já foi decretado morte cerebral, e a mãezinha clama, e o paizinho clama, ora, chora. Meu Pai, tira o câncer, coloca os rins para funcionar, Senhor. O coração inchado desincha agora, o mioma desaparece, a infecção, o cisto, tudo que não presta, Pai. Pai, dê a vitória, faz prosperar, abre os caminhos, derruba as cadeias, abençoa o teu povo, restaura o teu povo, restaura essa nação, o mundo, bispos e pastoras, pastores e missionárias, seus filhos, respectivamente, os obreiros, os membros, funcionários, os que não são dessa obra, Pai, mas que acreditam no Senhor. Meu Pai, dá uma chance a esses que perseguem, que maltratam, que mentem, que roubam, que distorcem, que fazem todo tipo de mal contra a tua obra. Mas se eles não quiserem, então, Pai, mostra a eles quem é o dono da obra. Que o Senhor é o dono, ninguém tem mais nada. O Senhor é dono de tudo. Consagra essa água e quem beber receba vida. Aos dizimistas, aos ofertantes, aos patrocinadores, exaltam eles nesse mundo. Prospera a vida deles. Dê recurso à tua obra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Deus nos ouviu, Deus falou conosco. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem, esse programa, tá? Vale a pena. Compartilha. Vai mudar a sua vida. Essa mensagem vai mudar a sua vida. Essa oração vai mudar a sua vida. Já está mudando. Já está mudando. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo. Ninguém me falou, não. Quem falou foi Deus. Só Deus. Eu não vivo pela fé alheia. Eu não. Eu vivo pela fé, a minha fé que Deus me deu. E eu sei que o meu Redentor vive. E Ele faz. Então vamos em frente, creia. A solução está aí dentro de você. O poder de Deus está na sua vida. Está na sua vida. Ah, eu sou católico, não importa. Não interessa. O poder de Deus está aí diante de você. Eu sou espírita, eu não sou da igreja. Deus é contigo. É isso que importa. E Ele vai mudar a sua história. Amém? Feliz Natal, um ano novo próspero, abençoado, uma vida abençoada, uma porta grande se abre. Ah, eu estou dizendo. Depois me liga para falar, depois me escreve para falar, vai lá na igreja contar. Eu estou dizendo, então sou mentiroso. Eu estou dizendo a você, eu tenho fé para isso. A sua vida vai mudar. Fica com Deus.